Fala galera do Agro Descomplica. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Minitab e no vídeo de hoje vamos aprender como fazer um gráfico de superfície. O gráfico de superfície ele me permite ver em 3 dimensões o comportamento de uma variável dependente à medida que ocorrem alterações em 2 outras variáveis independentes. No nosso exemplo aqui, as nossas variáveis independentes são temperatura e umidade relativa do ar, e a nossa variável dependente é a opacidade da fumaça de um trator agrícola. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é opacidade, você dá uma olhada no vídeo anterior, que lá eu explico o que é essa opacidade e o que ela significa. Ok? Uma vez que os nossos dados estão aqui, a gente já pode dar início ao nosso gráfico de superfície. Pode vir aqui na opção gráfica, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, dá um clique, ele vai me abrir uma série de opções e eu vou aqui na última opção aqui, plotar gráfico de superfície, né, em 3D. Vou clicar e ele vai me abrir essa opção aqui. Se eu quero um gráfico que tenha a face, seja somente a face, ou um gráfico que seja em linhas, né? Vamos escolher essa primeira opção aqui, que é em face. Vou dar um OK, uma vez que eu selecionei, e ele vai me abrir aqui algumas comandos que eu tenho que dar para gerar o nosso gráfico. O primeiro dele é que a gente vai ter que escolher qual é a nossa variável z. Normalmente eu gosto de utilizar a minha variável z, a variável dependente. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar a opacidade. Vamos selecionar. A minha variável y, eu posso colocar qualquer uma das 2 variáveis independentes. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, temperatura. E a minha variável x, a única que sobrou, que foi a umidade. Eu posso vir aqui, né, na opção etiqueta, se eu quiser colocar um título no meu gráfico, e colocar. Basta dar um clique, ele vai abrir, eu posso colocar um título e um subtítulo se for necessário. No nosso caso aqui eu não quero colocar, porque o próprio programa ele já plota uma opção de título que você pode editar depois. Então, feito isso, eu já posso vir aqui e clicar em OK. E ele já vai plotar para mim o gráfico aqui, tá? Se vocês observarem, o nosso gráfico ele tá uma estrutura, ele não é plotado numa estrutura visível, né, que seja aceito na maioria das revistas ou que siga os padrões das normas que a gente precisa seguir para TCC, dissertação ou tese. Então a gente vai precisar alterar. Uma coisa que a gente pode fazer é mexer na rotação do gráfico, né? Virar para a esquerda, para a direita. Para isso, quando você plota o gráfico, vai abrir essa janelinha aqui, tá? Que nos permite fazer isso, alterar o brilho, mudar o sentido de Z, né? Alternar Z, Y, aumentar, diminuir. Então, o que acontece? No meu caso, como já está ativado aqui na opção, barra de ferramentas, toda vez que eu ploto um gráfico de superfície, ela já aparece. No seu caso, talvez ela não apareça. Então, você vai ter que vir aqui na opção ferramentas, vai dar um clique, ele vai abrir, você vai vir aqui, barra de ferramentas, e vai ativar essa opção aqui, ó, ferramenta para gráfico 3D. A partir do momento que você ativar, toda vez que você plotar um gráfico em 3D, ele vai ativar automaticamente. Então, vamos voltar aqui à edição do gráfico. O que é que a gente vai precisar fazer primeiro? De início, você olha aqui que a cor do fundo já não é uma cor muito agradável, que ele plotou numa cor cinza. Esse é um padrão do Minitab, tá? Todos os gráficos que você plotar, o fundo do gráfico sempre vai ser cinza. Então, você pode, em qualquer local aqui, desse fundo cinza, você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir essa janela aqui. Aqui eu consigo mexer nas bordas do gráfico aqui e consigo mexer na cor do fundo do gráfico. Se ativar a opção custo, que eu vou vir aqui e vou alterar, tá automático a cor, eu vou colocar uma cor que seja do meu agrado. Normalmente as revistas pedem que seja cinza, aliás, branco. Cinza é a opção que tá. Então eu vou dar um OK, cliquei, escolhi. Com relação a bordas, algumas revistas não gostam que tenha bordas no gráfico. E algumas normas também de trabalho, TCC, dissertação e tese também não aceita. Então é só desativar a opção automática aqui e ativar outra opção. E eu consigo, por exemplo, aqui mudar a cor da borda e colocar uma opção branca, que aí já vai passar, se juntar
da cor do fundo do gráfico e vai passar despercebido. Não vai mostrar que tem borda. Então, vou clicar no OK. Já automaticamente já alterei o meu gráfico aqui. Uma outra coisa que não está muito visível, né, é se você olhar aqui o título dos eixos aqui, ó, quase que não dá para ver, porque ele plota numa opção muito pequena. Então, eu posso vir aqui em qualquer um dos títulos, dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, e aí eu vou conseguir alterar. Por exemplo, eu posso alterar a fonte, né? Que ele plota aqui uma fonte padrão, mas eu quero que seja, por exemplo, Arial. Posso deixar negrito ou não, no meu caso aqui eu vou deixar negrito, ou posso colocar em itálico, se houver necessidade. E quero alterar o tamanho, vou colocar aqui um tamanho 14, que é para dar um destaque na letra. Se eu vir aqui e clicar em OK, pronto, ele vai aplicar somente para aquela variável que eu selecionei. Mas se eu vir aqui marcar aplicar em todas as variáveis, né, todos os eixos, ele vai fazer simultaneamente para todos a mesma alteração. Então dou um OK e ele já fez a alteração que eu solicitei. Outra coisa que eu posso editar aqui também é o número. O número os valores, aliás, dos eixos, né? Posso clicar aqui em qualquer um desses valores e ele vai abrir. Aí eu venho aqui na opção fonte e vou aumentar o tamanho. Posso colocar itálico, posso mudar a fonte também se quiser, colocar Arial ou a que for recomendada para você aí, dependendo do que você estiver fazendo. E eu vou ativar novamente a opção aplicar em todos. E aí ele já vai fazer isso. No nosso caso aqui, eu acho que eu não ativei. Aqui, alterar o tamanho. Ele já vai fazer isso. Ele já alterou o tamanho, né, e colocou negrito como eu tinha marcado. Agora, se a gente observar, o nosso gráfico ele não foi plotado numa posição que favorece a visualização. Então, posso alterar isso também. Se eu vim aqui do lado, né, por exemplo, eu posso rotacionar um pouco o eixo X e deixar ele mais num ângulo que fica mais visível, que me permite identificar melhor. Posso rotacionar o meu eixo Y, né, para dar uma melhorada no gráfico aqui, colocar um ângulo facilite a visualização. E agora eu posso rotacionar o eixo Z, né, e deixar ele bem mais visível. Então você percebe que o gráfico ele já ganha uma visibilidade melhor. E favorece, né, você conseguir visualizar o que está acontecendo. Agora, a parte que ele plotou aqui, né, dentro do gráfico aqui, mostra a superfície, ela está com uma tonalidade não muito boa. Você pode alterar também. E se você clicar aqui, der 2 cliques em cima com o botão direito do mouse, ele vai lhe abrir essa opção aqui, né? Se eu marcar aqui a segunda opção, eu permito colocar uma grade de linhas lá, e ele já ativa aqui a segunda opção. Eu vou tirar a opção automático aqui, ó, e vou colocar aqui, e eu consigo alterar, por exemplo, qual a cor que eu quero que ele coloque na superfície. Está automático, por isso que ele coloca esse verde, mas eu vou colocar uma cor bem chamativa aqui, por exemplo, vou colocar uma tonalidade de vermelho. E ele me permite colocar também mudar a cor das linhas, qual cor que eu quero para as minhas linhas, a grade de linhas. Então eu vou colocar aqui uma cor bem verde, bem chamativa mesmo, que é para poder destacar, para você conseguir visualizar. Então eu já clico em OK, né? E aqui ele já plota para mim aqui, olha como ficou o gráfico. Eu consigo criar a grade de linhas, mudou a cor aqui da superfície, e eu já consigo visualizar melhor coisas que eu não conseguia. Você pode alterar aqui também, de repente você encontrar uma cor que favoreça, né? Mas você pode mudar também. E aí o que acontece aqui? O que eu consigo ver com esse gráfico? Se eu vim aqui na opção opacidade, que é a minha variável dependente, ela é dependente da umidade relativa e da temperatura, o que eu consigo tirar disso? Se eu observar, os meus menores valores de opacidade, eles vão ser justamente quando eu tenho a minha maior umidade relativa e a minha menor temperatura. Ao passo que, quando eu aumento a temperatura e reduzo a umidade relativa, eu tenho os meus maiores valores de opacidade, né, chegando ali até próximo de 0,9. O que isso quer dizer? A opacidade, ela me diz
qual é o meu nível de escuridão da fumaça do trator. Quanto maior for esse valor, mais escura essa fumaça. Então, quanto mais escura for essa fumaça, mais eu vou estar poluindo o ambiente. Então, significa que, se eu estiver trabalhando em um horário em que eu tenho baixa umidade relativa e alta temperatura ambiente, né, eu vou estar poluindo mais o meio ambiente, do que em horários em que eu tenho maior umidade relativa e menor temperatura. Se você olhar, só o fato de eu reduzir a temperatura, eu já reduzo a opacidade ali de 0,9 mais ou menos, 0,87 para 0,72, por exemplo. Então já tem uma redução só o fato de eu reduzir a temperatura, caso eu não consiga trabalhar em horário com alta umidade relativa. Mas se eu pegar um horário que tenha baixa temperatura, eu já consigo fazer uma redução. Ok? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa aí o seu gostei. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aí também que eu vou procurar responder. Se você não tiver inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações. E muito obrigado e até o próximo vídeo.